Shalom Igreja Fonte Viva Online, sejam todos muito bem-vindos a esse culto, né? Hoje eu fui incumbida de trazer uma palavra para as mamães, né? E eu já gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui presentes, as mamães que estão online também, né? Feliz Dia das Mães. E assim como a pastora falou, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Arielle, sou esposa do Wolfer e somos líderes da Ação Família e estamos muito felizes, né, em participar, fazer parte dessa igreja, né, fazer parte dessa família que nos acolheu com tanto amor e com tanto carinho. Hoje a ministração, assim como a pastora falou, né, vai ser ministrações especiais, né, preparadas para as mamães. E o nosso tema de hoje é de mãe para mães. O Dia das Mães é um dia especial, é um dia onde paramos, refletimos e agradecemos aquela que doou e continua a doar a vida pelos seus filhos. Uma mãe é capaz de esquecer de si mesma, de sacrificar alguns sonhos, renunciar às suas vontades e assim ficar ainda com um belo sorriso no rosto. Ser mãe é levantar às madrugadas, é ter noites mal dormidas para poder cuidar dos filhos que estão doentes, é não ter hora para comer, para dormir, é não conseguir tomar um banho demorado, é às vezes estar descabelada dentro de casa com tantos afazeres que é nos posto. Ser mãe é ser às vezes incompreendida por conta do cansaço, pelo mau humor às vezes e de alguns estresses que temos no dia a dia. Ser mãe é maravilhoso e cansativo ao mesmo tempo, mas posso afirmar que vale a pena cada renúncia que fazemos pelos nossos filhos. Deus nos escolheu para gerarmos dentro de nós um serzinho que mudaria todo o nosso corpo, nossa rotina, nossa vida, mas através desses filhos, seríamos mães. Mas também teríamos uma grande missão, que é cuidar, zelar, educar e principalmente direcionar os nossos filhos aos caminhos do Senhor e ao propósito de vida deles. E nos foi dada sim essa missão de direcionar os nossos filhos ao caminho do Senhor, pois os nossos filhos, eles são heranças do Senhor aqui nessa terra para nós. E eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês nessa manhã, vocês mamães, que vocês possam refletir sobre isso. De que maneira nós iremos entregar, de que forma nós iremos entregar os nossos filhos ao Senhor? Nessa manhã nós vamos falar sobre 3 mães aqui na Bíblia, né? Deus me direcionou a 3 mãezinhas, né, que está aqui na Bíblia, para a gente poder meditar um pouquinho sobre elas e decorrer sobre a história delas um pouco. A primeira mãe que nós vamos falar hoje é sobre a mãe que é Joquebede, que foi mãe de Moisés, o libertador. Lá no livro de Êxodo, a minha tradução está na King James atualizada. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e 3, diz assim: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Amém? Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, nós vamos ver, decorrer sobre a história de Joquebede. Joquebede, ela teve um filho, assim como nós lemos, né, que foi Moisés. E ela, naquele tempo, assim, foi um tempo muito difícil para o povo hebreu, porque Faraó, ele havia lançado um decreto, né, para que todas as crianças, meninos, fossem mortos. E Joquebede, ela foi uma mulher muito sábia, ela teve muita sabedoria. Ela conseguiu esconder
Moisés durante 3 meses. E quando ela não mais conseguiu esconder Moisés, ela pegou um cesto, né, assim como diz no versículo a qual lemos, ela cobriu aquele cesto com betume e piche, para poder proteger, para que não entrasse água naquele cesto. Aquilo que ela fez foi uma forma de proteger aquela criança que ela iria colocar no rio. E ela colocou a criança no rio e pediu para que Miriam, a sua filha, estivesse ali cuidando, né, para ver o que iria acontecer, porque ela sabia que a princesa, né, ela estaria ali no rio se banhando. E nesse momento onde a princesa, ela desce ali ao rio, né, no rio Nilo, para poder se banhar, ela encontra aquele cesto e acha a criança ali dentro. E ela pega a criança, e no momento em que ela acha aquela criança no cesto, Miriam aparece a ela, né? E Miriam oferece a ela que se ela não quisesse uma ama para poder cuidar daquela criança. E a princesa do Egito, né, naquele momento ela aceitou alguém para poder cuidar, porque ela não tinha como amamentar aquela criança, não tinha como ela cuidar. E a gente vê assim como Deus é maravilhoso, como Ele faz as coisas tudo certa, né? Porque ela colocou aquela criança no rio. Eu acredito que ela jamais esperava que a princesa daria a criança de volta para que ela cuidasse, né? Para que ela amamentasse, para que ela educasse e principalmente para que ela direcionasse Moisés. E dessa forma, Joquebede, ela pôde amamentar o seu filho, ensinar a ele a que povo ele pertencia e a qual Deus eles serviam verdadeiramente. E Moisés, ele cresceu sabendo quem ele era, né, através de Joquebede, sua mãe, que direcionou, que ensinou a ele. E ele, mesmo dentro do palácio, Moisés, mesmo dentro do palácio, na hora que chegou a hora, né, certa de Deus o usar para libertar o seu povo, a terra prometida, ele já sabia o que ele deveria fazer, porque ele foi ensinado, né, quando criança, ao qual povo ele servia, a qual Deus, né, ele servia. Aqui nós vemos que Joquebede, ela agiu com sabedoria, ela cuidou, ela educou Moisés. Inicialmente ela escondeu dos olhos do inimigo, e assim o preservou nos seus 3 primeiros meses de vida. Depois, né, assim como eu falei, quando ela não podia mais escondê-lo, ela depositou ele num cesto, né, perto aos juncos, e betumou com betume e piche, e pondo o menino no cesto no rio, para que ele pudesse ser achado pela princesa e pudesse ser cuidado, né? A gente vê aqui a sabedoria e destreza assim que Joquebede teve, né? A sabedoria que Deus entregou a Joquebede. Porque eu acredito assim, eu falo por mim, eu não sei se eu naquela época eu teria essa sabedoria que Joquebede teve, de pegar aquele cesto, passar betume, passar o piche para que protegesse a criança, para que nenhuma água entrasse. A Joquebede, ela não foi negligente em relação à criança que o Senhor a entregou para cuidar. E a sua ação teve 2 momentos muito importantes, e nós vamos falar sobre esses 2 momentos. O primeiro momento foi onde ela escondeu Moisés para que o decreto de morte de Faraó não o atingisse. Esconder é livrar do mal, é não expor aos perigos que estão ao redor. Então nós devemos esconder os nossos filhos de tudo aquilo que pode oferecer perigo para as suas vidas espiritual e física. Nós como mães, nós temos esse dever de esconder os nossos filhos, de proteger os nossos filhos. A segunda lição que nós aprendemos com Joquebede é quando ela não podia mais protegê-lo pessoalmente, ela tomou um cesto, betumou com betume e piche por dentro e por fora, para que não afundasse no rio Nilo.
Quando a criança é pequena, a gente consegue olhar tudo que a criança faz. A gente está com os olhos em cima, né? Cuidando de tudo que aquela criança está fazendo. Só que chega uma certa idade que a criança ela vai crescendo, né? Ela não fica criança para sempre. Então, nós não conseguimos, a partir daquele momento que ela começa a crescer, ela precisa ir para a escola, ela precisa ter as atividades dela. E assim, ela vai acabar se encontrando com o mundo, vai acabar se encontrando com pessoas ímpias ali. E nós, como mães, nós devemos proteger os nossos filhos, né? Porque eles vão se encontrar com o mundo, eles vão se encontrar com ímpios, eles vão se deparar com outras pessoas que não têm os mesmos ensinamentos que eles. E de que forma nós podemos proteger os nossos filhos? Nós devemos ensinar os nossos filhos, nós devemos direcionar os nossos filhos, nós devemos interceder e nós devemos jejuar pelos nossos filhos. É dessa forma que nós vamos conseguir proteger os nossos filhos do mundo e dos ímpios. É educando, é direcionando, é intercedendo e jejuando. Nós, como mães, nós temos essa missão de direcionar os nossos filhos ao caminho certo que eles devem seguir. E isso é necessário, não somente quando eles são crianças, mas é necessário o tempo todo, para que nossos filhos não venham se afogar e nem perecer nas águas turvas e sujas desse mundo. A segunda mãe que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre Ana, que foi mãe de Samuel, o profeta. Nós vemos a história de Ana, sobre a gestação de Samuel em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Ana, ela foi esposa de Eucana e mãe do profeta Samuel, né? A sua história, assim como eu já falei, está relatada no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Eucana, ela tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina, ela tinha filhos, e Ana ainda não tinha gerado filhos, né? E aquilo deixava Ana muito entristecida. Ana chorava, né, aos pés do Senhor, pedindo aquela criança, pedindo um filho, porque ela não podia gerar nenhum filho, porque Ana, ela era estéril. E Ana, ela se angustiava continuamente, clamando a Deus para que desse a ela um filho. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, aqui vai falar sobre o voto que Ana fez com o Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua palavra, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias de tua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. E aqui o Senhor, a partir do momento que Ana, ela se derrama ali aos pés do Senhor, ela chora aos pés do Senhor pedindo um filho, o Senhor, ele se lembra de Ana. E ouvindo a oração de Ana, ele concedeu um filho a Ana, a qual ela chamou de Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. E dessa forma Samuel cresceu, ele foi consagrado ao Senhor, assim como Ana tinha prometido ao Senhor, né? Ela prometeu ao Senhor que se ele desse um filho a ela entregaria aquele filho ao Senhor. E depois de algum tempo, né, que Samuel, ele tornou-se profeta, e ele ungiu inclusive o maior rei de Israel que já existiu, que foi Davi. E nós aprendemos com Ana duas lições. Primeiro é a fé inabalável, né? Porque Ana, ela chorava ali no templo, clamava, e ela, por ser estéril, eu acredito que até ela mesma, por passar tanto tempo orando e clamando a Deus, eu acredito que ela, no íntimo dela mesma, ela duvidava às vezes de que se Deus iria atender, se Deus iria ouvir aquelas orações dela. E nós aprendemos com ela que é uma fé inabalável. Ana passou por uma situação incomum, como muitas mulheres passam, né?
porque ela era estéril. Para sua tristeza, ela não podia ter filhos. E humanamente falando, era impossível reverter esse quadro de Ana, né? Se nós fôssemos ver pelos olhos humanos, a gente olharia, né? Assim como a gente vê casos de algumas mulheres e falaria: é impossível, não tem o que fazer. Porém, ela sabia que Deus tinha o poder para realizar aquele sonho dela. Por isso que ela se derramava aos pés do Senhor, por isso que ela suplicava ao Senhor, por isso que ela chorava aos pés do Senhor, porque ela sabia que somente Deus tinha poder para poder mudar todo aquele decreto sobre a vida dela. E Ana, ela com fé, ela depositou aos pés do Senhor a sua angústia e o seu pedido. E eu gostaria de falar para vocês que estão aqui nessa manhã, se você tem alguma situação que para você é impossível, principalmente vocês mamães, né, que esse culto é especial para nós, e que é impossível de se reverter essa situação. Hoje você olhando com os olhos humanos, você não consegue ver saída para essa situação. Você olha e você fala assim: nossa, mas eu já clamei tanto a Deus, eu já pedi tanto a Deus por isso e ainda não se reverteu, ainda não aconteceu. Que você possa ter essa fé como Ana, porque hoje você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Você só precisa fazer como Ana, ter uma fé inabalável, assim como Ana teve, e depositar com toda a sua fé aos pés do Senhor essa situação que às vezes tem tirado a tua paz. Tenha uma fé inabalável e deposite essa situação aos pés do Senhor, porque eu creio que a partir do momento que nós depositamos com toda a fé aquilo que nos tira a paz às vezes, de situações que a gente não conseguiu reverter até o momento, eu creio que o Senhor, Ele tem todo o poder para poder reverter toda a situação sobre as nossas vidas. O segundo ponto que nós aprendemos com Ana é sobre gratidão. Ana, ela reconheceu a bênção que o Senhor havia dado e ela não economizou palavras para louvá-lo e engrandecê-lo por esse grande feito em sua vida. E cumpriu o que prometeu ao Senhor, entregando Samuel ao templo quando chegou a hora. Ana, quando ela recebeu, né, ela ficou grávida, ela engrandeceu ao Senhor. Ela teve um coração grato ao Senhor, pelo aquele presente que Ele entregou a ela, por aquilo que Ele fez a vida de Ana, tornando-a mãe. E nós temos que ter sempre, aprender com Ana, a ter um coração grato quando nós recebemos as bênçãos que o Senhor nos entrega. Porque a gente às vezes passa tanto tempo clamando a Deus, pedindo a Deus por algo, e quando Deus nos entrega, a gente simplesmente sai da presença de Deus, a gente esquece. A gente já não ora como orava mais, a gente já não busca mais a presença de Deus como buscava mais. E não é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor, Ele quer nos entregar as bênçãos, mas para que a gente continue buscando Ele. Porque Ana, apesar de ter recebido a bênção, Ana não deixou de buscar ao Senhor. Ela continuou buscando a presença do Senhor. E Ana, ela entregou aquilo que ela tinha prometido ao Senhor, porque ela falou ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu irei entregá-lo. E passou o momento, Ana amamentou Samuel, e depois que Samuel parou de ser amamentado por Ana, Ana entregou ele ainda pequeno ao Senhor. Então que nós possamos ter um coração grato ao Senhor, que nós possamos engrandecer ao Senhor quando nós recebermos as nossas bênçãos, que nós possamos exaltar a Deus, e que nós não venhamos esquecer, principalmente quando nós recebermos as bênçãos, e que nós também possamos cumprir as promessas que nós fazemos ao Senhor, porque muitas vezes a gente pede as bênçãos e a gente faz ao Senhor promessas. E a gente, com o passar do tempo, a gente recebe as bênçãos, só que às vezes a gente se esquece do que a gente pediu, do que a gente prometeu ao Senhor. Então que nós possamos não somente ter um coração grato, mas que nós também possamos ter e ser fiéis àquilo que nós prometemos ao Senhor. A gratidão é a chave para o próximo milagre. E
agora nós vamos falar sobre a terceira mãe, né? Que para mim é a mãe mais importante de toda a história da Bíblia, né? Que é Maria, mãe de Jesus, o nosso Salvador. Lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 1, versículo 18 e 23. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? E toda a história de Maria nós vemos no Evangelho de Mateus e Lucas a partir do capítulo 1. Então aqui, como nós lemos, né, e nós já sabemos, Maria, ela era virgem quando o anjo apareceu a ela para poder falar para ela, né, que ela conceberia, que ela ficaria grávida de um filho, e esse filho, ele seria o nosso Salvador. Só que Maria, ela estava prometida em casamento, e ela, né, assim como nós lemos, e ela era virgem ainda. E Maria, ela foi escolhida dentre todas as mulheres que nasceram no mundo. Maria, ela era especial. Ela era conhecedora das Escrituras. O anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou que ela teria um filho, aproximando-se dela e lhe chamando de agraciada. No início, Maria, ela ficou com medo, né? Porque ela era virgem, porque ela era prometida a José. E só que mesmo ela tendo medo, mesmo Maria tendo medo de tudo aquilo, né? Ela foi obediente ao Senhor. Ela não deixou de ser obediente àquilo que lhe foi imposto, né? E Maria, por ser obediente, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, o versículo 30 e 33, depois nós vamos ler o versículo 38. Diz assim: mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reinado nunca terá fim. E no versículo 38, diante disso, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Nós vemos aqui o exemplo de Maria. Maria, ela teve uma fé. Maria, ela foi submissa àquilo que o anjo falou com ela através de Deus. Maria, ela foi humilde ao aceitar ser mãe de Jesus. E Maria, ela expôs sua vida sem nenhuma reserva. Ela não colocou impedimentos ao propósito de Deus sobre a sua vida. A sua maternidade nos leva, a maternidade de Maria, ela nos leva ao sentido do amor, que se faz dom ao próximo. Ela nos ensina a crer nas promessas de Deus. Maria, ela deve ser respeitada por nós, né, por todos. E não adorada, porque ela é mãe do nosso Senhor Jesus. Então ela deve ser respeitada por nós, né, por ter gerado um filho, o nosso Salvador, e não adorada. Ela, como mãe, foi um exemplo de cuidado, amor e incentivo ao seu filho.
Maria, ela formou Jesus e o ajudou a crescer em idade, sabedoria, graça diante de Deus. E com ela, com Maria, nós aprendemos o verdadeiro discipulado. Porque Maria, ela cuidou de Jesus, ela direcionou Jesus e ela ensinou e instruiu Jesus. E com Maria nós aprendemos duas coisas. Primeiro é a obediência. Maria, ela não questionou ao anjo. Maria, ela não questionou a Deus por estar comprometida, por ser virgem, por ter sido escolhida dentre tantas outras mulheres para gerar um filho. Nós devemos, como Maria, obediência àquilo que o Senhor nos pede, sem ficar questionando tal ordem dada. Assim como Maria, nós devemos ser obedientes a Deus. Às vezes Deus nos pede algo e a gente fica, ai Senhor, mas será? Né? Nós vimos aqui o testemunho da Thalita, né? Que ministrou sobre o tempo de honra. E às vezes a gente fica questionando a Deus. Deus nos pede algo e a gente fica, ai Senhor, mas será? Será que eu faço? Será que eu não faço? Ah, eu vou fazer, mas só até aqui. Daqui para cá eu não vou. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós sejamos obedientes, assim como Maria foi. Maria, ela não ficou perguntando para Deus, ai, mas por que eu tenho que engravidar? Se eu já sou comprometida. Né? Eu sou virgem, por que eu, justo eu, vou ter que carregar esse filho no ventre? Maria, ela não questionou. Ela simplesmente disse ao Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Então, quando Deus nos pedir algo, que nós não venhamos ficar questionando a Deus. Por mais que às vezes seja difícil, né? Seja um sacrifício às vezes que Deus vai nos pedir, mas que nós não venhamos ficar questionando a Deus. Mas que nós venhamos ser obedientes ao Senhor, aquilo que Ele nos pede. E a segunda coisa que nós aprendemos com a Maria é sobre o discipulado e encorajamento. Nós aprendemos com Maria como direcionar os nossos filhos ao caminho do Senhor e encorajá-los a viver o propósito deles. Foi isso que Maria fez com Jesus. Maria, ela direcionou Jesus, ela ensinou Jesus sobre a palavra do Senhor, ela ensinou a Jesus sobre o que ele deveria fazer. Maria, ela encorajou Jesus sobre o seu ministério. E nós, como mães, nós devemos fazer isso. Nós devemos ensinar os nossos filhos nos caminhos que eles devem percorrer, que é o caminho do Senhor. Nós devemos encorajar os nossos filhos ao propósito de vida deles, para aquilo que o Senhor os chamou. Porque muitas vezes, nós mesmos paralisamos os nossos filhos. Porque nós sabemos do potencial que os nossos filhos E por saber do potencial que eles têm nas mãos do Senhor, a gente às vezes quer segurar. Ai, mas é meu filho. Ai, eu não quero enviar. Ai, mas se eu enviar vai doer. Mas se eu enviar ele vai sofrer. É por isso que lá no início, né, quando a gente estava falando das outras mães, fala que a gente deve orientar os nossos filhos desde pequeno. Por quê? Porque eles vão se encontrar com o mundo. Eles vão se encontrar com pessoas ímpias. E nós, como mães, nós devemos direcionar. Os pais também, eles têm um papel importante na vida dos filhos. Só que nós vemos, né? Deus aqui, ele fala muito sobre a mãe. Nós mães, nós devemos direcionar, nós devemos encorajar os nossos filhos ao propósito de vida deles. E aqui nós vamos falar brevemente sobre as características dessas mães que nós lemos aqui. As características de Joquebede. Joquebede, ela era uma mulher sábia, forte, corajosa, temente a Deus e estratégica. As características de Ana. Ana era perseverante. Ana era cheia de fé, mulher de oração, temente a Deus e fiel. As características de Maria. Ela era obediente, submissa, forte, adoradora e prudente. E eu acredito que todas nós mamães, nós temos essas características dessas mães. Porque Deus nos entregou, Deus nos escolheu para ser mãe. Deus, Ele nos confiou essa missão aqui na terra. Ser mãe nem sempre será uma tarefa fácil. Em sua grande maioria será desafiador. Mas se você recebeu esse dom,
essa dádiva, assuma essa responsabilidade com muito amor, carinho e temor ao Senhor. Deus, Ele te deu, se Ele te deu esse presente, é porque Ele confia em você. Se Deus nos entregou filhos, né, a nós mamães, é porque Ele confia em nós. Confiou em mim e confiou em cada mamãe aqui presente. Nós vemos tantas mulheres que desejam ter filhos, e talvez por terem problemas genéticos ou hormonais, elas não conseguem. E em contrapartida, nós temos tantas outras mulheres, nós vemos, né, lutando para matar no seu ventre aquilo que é um presente de Deus. Ou até outras mulheres, né, que desvalorizam a maternidade. Hoje a gente tem acesso tão fácil, né, na internet, a gente vê tantas coisas, tantas notícias. E eu, como mãe, eu me deparo às vezes com algumas coisas que me deixam tão triste, né? Eu com 13 anos fui diagnosticada, né? Eu tenho o meu útero retroverso, ele gira em 360. Então, quando eu fiquei sabendo, né, que eu tinha esse útero retroverso, precisei fazer alguns tratamentos, porque eu não poderia gerar um filho. Mas para a honra e glória do Senhor, eu tenho dois, um de 15 anos e de 8 anos. E com o tempo, né, quando eu engravidei a minha primeira gestação, o Senhor, quando eu fui no médico, né, o médico falou assim: nossa, mas você é grávida, né, você com útero retroverso. Porque aí com o tratamento que eu comecei a fazer, meu útero ele ficou lateral. A formação do meu útero, na verdade, é lateral. Só que aí com o tratamento, né, como ele estava virado para as costas, com o tratamento a formação dele era aquilo, era lateral. Então eu não poderia engravidar. Só que Deus é tão maravilhoso, eu falo assim, né? Deus, ele faz cada coisinha assim perfeita. Deus, ele é detalhista. E quando eu tive a minha primeira gestação, o meu útero, ele virou para frente. Então eu tenho um útero, ele é retroverso, ele gira em 360. E eu falo assim, como é maravilhoso, né? Porque quando eu fiquei sabendo daquela notícia com 13 anos, tão jovem, eu fiquei com medo. Eu falei, poxa, será que eu não vou poder gerar um filho? Né? Porque eu acredito que nós, mulheres, eu acho que o maior sonho nosso é poder gerar um filho, é poder gerar uma criança. E depois, com o tratamento que eu fiz, né, e tive a minha primeira gestação, eu fiquei assim maravilhada com aquilo, porque somente o Senhor poderia fazer aquilo, né? Aos olhos do médico eu não poderia engravidar. Por quê? Porque o meu útero era retroverso, meu útero, a formação dele é lateral. Então quem tem o útero lateral ou retroverso, né, aos olhos humanos não pode gerar uma criança. E eu, para a honra e glória do Senhor, tenho dois. E a palavra do Senhor nos diz que os nossos filhos são herança que Ele nos entrega. E como é bom a gente ver os nossos filhos crescer, formar as famílias deles, né? Eu tô com um adolescente, eu falo que dá até né, o coração acelera um pouquinho, tá naquela fase, quero namorar e que não sei o quê. E a gente tenta segurar, a gente tenta, né? Mas para a honra e glória do Senhor, assim, eu não cresci em um lar evangélico, né? Eu não cresci em um lar cristão. E depois de algum tempo, né, de ser mãe, né, na minha primeira gestação, eu acredito que o meu filho, o Antônio Vitor, tinha acho que 5 anos, de 4 para 5 anos, quando eu me converti. E eu ficava com medo, assim, sabe? Quando eu engravidei dele, de como que eu vou cuidar, o que eu vou fazer, né? Aquela novidade, a gente fica, né? Fica meio perdida. Só que ele e o João Pedro são heranças que o Senhor me deu, né? São heranças que o Senhor confiou nas minhas mãos para eu cuidar aqui. E você que ainda tem a sua mãe viva, honre a sua mãe, independente de como ela é. Honre a sua mãe, né? Eu perdi a minha mãe minha mãe tinha 52 anos de idade, fazem 7 anos. E minha mãe, assim, ela foi uma mãezona para mim, sabe? Tinha as falhas delas? Tinha, assim como eu tenho, né? Porque não adianta eu querer que a minha mãe fosse perfeita, porque ela não era perfeita, eu também não sou. Não adianta eu querer cobrar algo de alguém, né, uma perfeição das pessoas, porque eu também não sou perfeita. E minha mãe também não era perfeita.
Só que algo que a minha mãe me ensinou assim, que eu falo, que a gente verdadeiramente deve fazer, é ensinar os nossos filhos quando criança. Eu não cresci num lar cristão, assim como eu disse. Só que quando eu era pequena, eu lembro da minha mãe, ela ia na igreja, na batista tradicional lá da cidade, na primeira igreja batista. E todo domingo de manhã, ela levava eu e minhas 2 irmãs para fazer os estudos lá, né? Que eles têm os estudos para as crianças. E todo domingo de manhã a gente ia. Todo domingo, ela não deixava a gente perder um domingo, né? E às vezes ela ia no culto, às vezes não. Então assim, a importância de nós direcionar os nossos filhos. A importância de nós falarmos para os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. A importância que nós temos, né? De ensinar os nossos filhos. Porque nós temos esse poder de discipular os nossos filhos em casa. Eu, graças a Deus, assim, né? Meu marido pode, eu não preciso trabalhar, fico 24 horas em casa, sou do lar. Mas eu sou muito grata a Deus por isso, sabe? Porque eu posso educar os meus filhos, eu posso direcionar, eu posso ajudar eles. E minha mãe também, ela era dona de casa, né? Então ela pôde passar esse tempo com a gente. Então minha mãe, ela direcionou a mim e as minhas irmãs. E por mais que quando a gente cresceu, né, a gente virou a cabeça, minha mãe já não estava mais na igreja também. E vivemos aí pelo mundo, né, nos encontramos com o mundo, eu me encontrei com o mundo, me encontrei com pessoas ímpias. Vivi muita coisa errada. Só que chegou uma hora onde eu me lembrei de tudo aquilo que a minha mãe havia me ensinado. E eu não voltei para o Senhor por amor, eu voltei por dor. Né? E nós temos 2 formas de ir ao Senhor, de ir ao encontro do Senhor. É pelo amor e pela dor. E eu, infelizmente, foi pela dor. Eu estava com meu casamento assim, destruído. Então, por isso que eu fui ao Senhor, para buscar essa restauração no meu casamento. E foi através de quem que eu aprendi isso? Foi lá com a minha mãe. Porque quando eu era pequena, quem foi que me instruiu? Quem foi que me direcionou ao caminho? Foi a minha mãe que me direcionou. Então assim, eu sou muito grata, primeiramente a Deus, e segundo a minha mãe, por ter me ensinado e me instruído quando eu era criança. Porque se não fosse ela e não fosse o amor do Senhor sobre a minha vida, a misericórdia dele, eu não estaria aqui hoje falando com vocês sobre mães, né? E nós, além de filhas, somos mães, né? A maioria, eu acredito que aqui está, né? Além de filha, é mãe também. E nós devemos ser gratas a Deus pelo esse milagre que nós geramos, pelo dom de ser mãe, de ter gerado um serzinho tão especial dentro de nós e poder direcionar essas crianças, esses filhos, aos caminhos do Senhor, instruí-los, ensiná-los. E nós devemos instruir os nossos filhos ao caminho do Senhor, direcioná-los e impulsioná-los, porque os nossos filhos, nas nossas mãos, eles são flechas. E quando a gente pega uma flecha, a flecha a gente acha em muitos lugares pronta. Só que os nossos filhos não são assim. Os nossos filhos, eles não vêm pronto. Eles não vêm com um manual que você pega lá e lê e fala, ah, então é assim que eu devo fazer. Não é. Nós temos que lapidar. Nós temos que podar algumas coisas. Nós temos que afiar, para depois nós pegarmos essa flecha e lançar. Direcionar essa flecha. Nós devemos direcionar as nossas flechas, que são os nossos filhos, ao alvo. E qual é esse alvo que nós devemos direcionar eles? É a Cristo. Aquele que nos salvou, aquele que se entregou, se doou por amor a nós. Ser mãe é um presente de Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor. E nós aprendemos aqui com essas mães, né? Sobre como nós devemos direcionar os nossos filhos, sobre aquilo que nós devemos fazer,
né? Assim como eu falei, os nossos filhos, eles são flechas nas nossas mãos, eles não vêm pronto. Nós vamos ter que direcionar, nós vamos ter que lapidar, vai ser difícil, desafiador às vezes. Vai ser trabalhoso, vai ser árduo, mas vai valer a pena cada renúncia que nós fazermos. Vai valer a pena tudo aquilo que nós fizermos pelos nossos filhos. Que nós possamos pedir ao Senhor direção, para que nós como mães possamos direcionar os nossos filhos naquilo que o Senhor quer que nós os direcionemos, para que nós não venhamos tirar os nossos filhos do propósito de Deus, e para que nós possamos ser pessoas que impulsionem os nossos filhos para aquilo que o Senhor os chamou, para aquilo que o Senhor tem para cumprir na vida deles. Que nós possamos ser aquela mãe que auxilia, aquela mãe que ajuda. Nós sabemos que muitas vezes nós vamos ter dor, nós vamos chorar pelos nossos filhos, e até às vezes por coisas que a gente passa. Nós somos seres humanos, né? Nós também, além de sermos mães, nós somos seres humanos, nós sentimos tantas coisas, nós passamos por tantas coisas, mas que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor nos entregou e confiou nas nossas mãos, que é os nossos filhos. Se Ele nos entregou os filhos, é porque Ele confia em nós, é porque Ele confia naquilo que Ele nos entregou. E de que maneira nós iremos apresentar os nossos filhos ao Senhor? De que maneira nós iremos entregar os nossos filhos ao Senhor? Não adianta a gente sair por aí correndo, fazendo milhões de coisas, se nós não direcionarmos os nossos filhos. Porque a primeira coisa, quando nós nos encontrarmos com aquele que nos salvou, a primeira coisa que Ele vai nos perguntar, a primeira coisa que Ele vai requerer das nossas mãos é os nossos filhos, é a nossa família. E o que nós fizemos? Para onde eu direcionei o meu filho? O que eu fiz do meu filho? Eu fiz dele ou dela um homem, uma mulher temente ao Senhor? Eu fiz dele ou dela uma pessoa que serve verdadeiramente ao Senhor? Eu ensinei ele ou ela a amar o Senhor verdadeiramente, a buscar o Senhor em primeiro lugar, para que as demais coisas fossem acrescentadas em sua vida? Ou eu simplesmente deixei o meu filho ir, assim como a gente tem uma música que canta aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não é assim. Nós temos uma direção, nós temos um caminho a ensinar e instruir os nossos filhos. Amém? Eu gostaria de chamar meu esposo, meu filho aqui. E você que está, próximo à sua família, você mamãe, eu gostaria que você também ficasse próximo à sua família. E você que não está com a sua família aqui, se junte a alguém, porque nós somos uma família. Sabemos que esse dia é um dia assim especial, o Dia das Mães. Sabemos que tem mães aqui que às vezes sofrem, por ter perdido seus filhos. Mas lembre-se que seu filho é uma herança do Senhor, que o Senhor entregou e confiou nas suas mãos. Se você tem o seu filho aqui ainda junto contigo, direcione o seu filho. Nós não somos perfeitas, nós falhamos, nós erramos. Eu ainda falho, eu ainda erro. Mas eu peço todos os dias ao Senhor: Senhor, me ajuda a instruir a minha casa. Me ajuda a instruir os meus filhos nos seus caminhos. Me ajuda, Senhor, porque de mim eu não posso, eu não consigo sozinha. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos ajuda a direcionar a nossa casa, os nossos filhos. Porque nós somos aquela auxiliadora que o Senhor chamou. O Senhor não nos chamou para ficar atrás ou na frente do homem, Ele nos chamou para ficar lado a lado, para caminhar junto. Os papais também têm suas missões aqui, de também direcionar os filhos, juntamente com as suas esposas. Mas nós, mamães, somos aquela que vai discipular os nossos filhos primeiro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, ó Deus. Pai, assim como nós ouvimos, Senhor, sobre essas mulheres, essas mães nas Bíblias, Senhor, sobre Joquebede, sobre Ana, sobre Maria, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, que cada mamãe aqui presente e eu, Senhor, nós possamos ter, Senhor, essas características dessas mães dentro de nós. Que nós possamos ser, ó Deus, mães obedientes. Que nós possamos ser mães que direcionam os nossos filhos ao Senhor. Que nós possamos ser, ó Deus, aquelas mães tementes a Ti. Que nós possamos ser, ó Deus, aquelas mães, Senhor, que vai ensinar os nossos filhos a ser obediente a Ti, Pai. Independente da situação que nós viermos enfrentar, Senhor. Que o Senhor nos ajude a direcionar os nossos filhos, a direcionar as nossas casas. Derrame sobre nós, ó Deus, um dom, Pai. O dom de amar os nossos filhos incondicionalmente, mas que nós possamos ensinar os nossos filhos a Te amar primeiro, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ensinar os nossos filhos, Senhor, a Tua palavra, o Teu caminho. Que os nossos filhos venham ser as flechas sobre as nossas mãos, Pai. Aquelas flechas onde nós direcionaremos e acertaremos o alvo que é o Senhor. Porque tudo é para Ti e para Ti, Senhor. Foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos deu esse dom, Paizinho querido. Pai, também eu peço, ó Deus, sobre aquelas mães, Pai, que receberam os diagnósticos, ó Deus, que não podem ter filho. Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor venha reverter essa causa. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor gere dentro desses ventres, ó Deus. Que esses ventres venham ser ventres férteis, Pai, em nome de Jesus. Pai, mas assim como Ana, Pai, essas mulheres possam se lembrar do milagre que o Senhor fez e entregar os filhos, Deus, a Ti. E aquelas promessas que elas fizeram a Ti, Deus, sejam promessas que sejam cumpridas, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos num ambiente, Pai, onde é um ambiente que gera milagres. Nós estamos num ambiente propício para isso, Paizinho querido. Então nós pedimos a Ti, Senhor. Aquelas que precisam, aquelas que clamam, Deus, a Ti, Senhor, por um filho. Gera dentro delas, Deus, dentro do ventre, Pai, filhos saudáveis, filhos que vão honrar ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, porque nós vemos tantas mães por aí, Senhor, matando os seus filhos dentro do ventre. Então traga, Senhor, e gere dentro dessas mães que querem cuidar, que querem amar e que querem direcionar os seus filhos, Pai. Coloque, Senhor, em nossos corações, Pai, que nós possamos ter um coração totalmente grato a Ti, Senhor, pela dádiva de sermos mães, ó Deus. Um coração grato, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, pela nossa família, pela nossa casa. Senhor, pode nos faltar tudo, mas menos a Tua presença, ó Deus. Pode nos faltar tudo, Pai, mas menos a Tua presença. Porque a Tua presença, Senhor, é insubstituível sobre as nossas vidas, Pai. A Sua presença é insubstituível, Senhor. Que nós possamos ser cheias de Ti, ó Deus. Cheias da Tua presença, cheias do Teu amor. Em nome de Jesus, Senhor, gere em nós e dentro de nós, Pai, um coração de mães discipuladoras. Um coração de mães que vão direcionar os filhos aos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Pai, ensinar os nossos filhos, ó Deus. Assim como Joquebede, Pai, que nós possamos, Deus, ensinar os nossos filhos, Pai, e fechar os cestos deles, ó Deus. Fechar os cestos deles, Pai, através de oração, através de jejum. Orando e intercedendo pelos nossos filhos, ó Deus. Pai, que nós venhamos, Pai, entregar os nossos filhos a Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, ao se encontrar contigo, Senhor, se agradar daquilo que nós fizemos, Pai, que foi direcionar os nossos filhos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, louvamos